Imagina, se tu simplificares a coisa torna-se mais fácil. Se começares a reduzir, tipo, obstáculos, que a gente normalmente, quando estamos a iniciar a carreira como artistas, não é? A gente cria sempre os obstáculos de coisas que não estão ao nosso alcance, por exemplo, não é? Tipo, vais sempre pensar, o que é que o outro vai pensar, o que é que ele vai dizer, o que é que não sei. Se começares a limar isso, se começares a tipo... A descartar Sim, extras, não é? exato. Se começares literalmente só a focar-te naquilo que tu gostas, eliminas muita coisa. E começares a fazer isso de início é importante para depois progredires para aquilo que tu realmente queres fazer, estás a perceber? E é um bocado por aí. Mas, ou seja, porque uma coisa engraçada é que a nossa linguagem, eu acredito que o nosso processo criativo possa passar por algumas coisas bastante semelhantes, mas eu não consigo ser tão alheia a esses fatores externos que Uhum. falamos. Portanto, eu penso, até falámos nisto na outra conversa com a Pia aqui, que eu penso muito nesses pequenos pormenores que depois acabam por aumentar a dimensão e eu Ok. frito um bocado com o assunto, mas eu gosto de fantasiar que eu em algum momento, e talvez quando eu também chegar aos 40, porque acredito que vais fazer isso cada Pois, vez olha, também melhor. vai chegar. Oxalá que chegues lá Sim, e que lá e muito faças o mais. dobro ou o triplo. Exato, mas acho que isso é tipo dos lugares mais privilegiados, eu diria, Uhum. porque isso é uma coisa também da tua personalidade, não é? Tu também na vida és um bocado assim de limpar o Yeah. barulho. Imagina, e a cena é... Agora começa a tornar-se um bocado, vou dizer, preocupante, porque tu quando começas a criar coisas e começas a criar ideias... Começa a ser preocupante a parte de limpar o ruído. Não é essa parte. A parte de teres tanta coisa criada que já nem Ah, dás foco a esse ruído, sabes? Tens tanta coisa que já criaste e tanta coisa criada que ainda não vê a luz do dia, sabes? Que tu pensas assim, eu gostava de ter mais 100 anos só para isto ter luz, sabes? Só para isto estar na rua. E é muito mas o difícil. que é que te impede de que as É coisas muito vejam a difícil luz? tu colocares tudo cá fora, porque tens tempos, tens momentos em que aquilo vai soar bem ou que não vai soar, e tu também tens de decidir se Hum. vale a pena ou não, sabes? Então tu pensas sobre essas coisas às Sobre vezes. o que vale a pena ou não, às vezes já é o que eu penso mais. Mas Porque o que vale a pena imagina, para quem? para as pessoas receberem o teu Hum. trabalho, sabes? Não é o que elas vão opinar sobre aquilo, mas é, será que realmente as pessoas vão estar preparadas para aquilo, sabes? Porque elas até podem... Tens-me dar um exemplo Vou-te dar para um exemplo. concretizar. Imagina, estamos neste momento numa fase de, vou assim relativizar, fase de eleições, não Aham. é? Mas se eu tiver um texto bué fofo e bué de interessante que tenha criado há meia dúzia de dias, não é? Vou meter na gaveta, porque se calhar o tema Não é bem o tema. não é Ok. o tema certo, sabes? Eu não me vou importar, quando o divulgar, da opinião das pessoas, mas naquele momento não faz sentido. Isso é uma outra grande Estás a entender? qualidade. Ou seja, a tua preocupação é mais de a E ser então pertinente ou não, não fica assim um tanto a opinião. bocado, bate ali tipo, sabes como o pinball, como funciona o Uhum. pinball, não é? É um bocado, a bola anda de um lado para o outro e tu E algures vai ser oportuno aquilo passar ou não. e aquilo às vezes a bola meio que tu não controlas, às vezes ela entra, não é? E tu tens controle às vezes no teu trabalho para que isso não aconteça e isso, só tu é que podes gerir isso, não é? E eu não quero Mas que o trabalho seja tipo, eu não quero que o meu trabalho seja uma bola de pinball, esteja para ali pum, 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 né? Eu quero que esteja ali e eu que tenha a mão naquilo, tipo, se eu tiver que divulgar aquilo, vai ser no momento em que eu acho que faça sentido e não as pessoas. Uhum. Eh, Ok, então numa perspectiva mais de que se calhar é que agora achas mais inconveniente partilhar certas coisas Sim, e depois tu mas para chegas, ti. exato, e tu chegas a uma altura que vais guardando tanta coisa na gaveta que tu pensas, pá, eu vou precisar de 100 anos para divulgar Eu tudo. adorava sentir isso. Ah, Acho pá, que eu isso curti, adorava. é uma boa E experiência, ter tanta coisa. se bem que até estou aqui a dar uma ideia de, pá, não sei quantos anos mais vou existir como a Northern Angel, estás a ver? Porque daqui a 2 ou 3 anos, se calhar eu vou virar o jogo, nunca sabemos, não é? Nós não somos Mas já pensaste completamente... sobre isso então? Eu não pensei, mas imagina, Não pensaste? nós não sabemos o dia da manhã, Sim, não tens a certeza que isso pode não sabes? acontecer ou E acontecer. a cena é que, à medida que o tempo vai passando, né, tu vais-te apercebendo que vais continuar sempre a ser aquela pessoa. Eu vou sempre continuar a ser o Another Angel como artista, porque eu, pá, estou sempre com ideias de Uhum. Another Angel, sabes? Agora, se eu vou divulgar ou vou continuar a partilhar, não sei quanto tempo é que isso vai durar, sabes? Vai haver, se calhar, um momento em que eu vou desistir de partilhar tanto com as pessoas, sabes? E Uhum. vou guardar, se calhar, mais para mim, sabes? Mas o teu trabalho profissionalmente também depende um bocado dessa Exatamente, exposição, não mas se é? calhar vou estar a fazer nessa altura outra coisa que já não preciso de o Another Angel, sabes? Yeah, eu acho Porque que isto é um bocado, a isso vida é um é muito bocado, libertador pensar assim. sim, mas a vida é um bocado isto às Sim, vezes, claro, essas sabes? Porque nuances.
sempre fui a Nada, inconscientemente, sempre fui a Nada Ângelo. Porque eu lembro-me de estar a fazer gestão, a estudar gestão, e a estar a rabiscar e estar a... Tu és licenciado em gestão? Não sou, infelizmente, ou Ou felizmente, felizmente. ou até felizmente, percebes? Faltava-me Estudaste um ano. gestão, portanto. Exatamente, mas estás a entender onde é que Claro, quer claro. chegar, Ou não seja, é? já estava em ti, tu deste-lhe só se calhar depois um nome do projeto e... As pessoas só começaram a conhecer-me porque as redes sociais fizeram que isso acontecesse, não é? E eu aproveitei isso para isso também, para te promoveres depois nesse estás a sentido. entender? Mas o Another Anjo já existia e há textos que as pessoas naquela altura, quando já criava com os meus 16, 17 anos, textos e rabiscos e trocadilhos e não sei o quê, não é? Se calhar as pessoas não viram aquilo, mas se eu divulgasse hoje um excerto de alguma coisa, as pessoas se calhar iam reparar que há ali boas semelhanças com os trabalhos de hoje. Há ali coisas que as pessoas... Fogo, já era assim, já havia aqui um toque de brincar com palavras, percebes? E as pessoas vão entender o que eu estou a dizer futuramente, quase. Mas tu imaginas, ou seja, imaginas uma mudança, ou podes congeminar que possa vir a acontecer uma mudança de tal forma que essa tua liberdade na criação, essa forma tão livre de pensar e agir, possa vir a mudar e de repente, sei lá, agora tens vontade é mais de ter um bocadinho mais de pragmatismo. Falávamos há bocado sobre como agora a tua vida está mais corrida e tens mais compromissos. Porque, Essa necessidade de ordem, se calhar algum dia pode-se vir a converter um bocado no trabalho, não é? imagina, há pessoas que vão ganhando projetos aqui e ali, não é? E às vezes não me deixam de fazer aquilo que gostam de fazer. Eu não vou deixar de fazer aquilo que gosto. Felizmente dá para viver, não dá para viver confortavelmente, não é? Gostava que a arte em Portugal fosse um bocado, não só para mim, mas fosse um bocado mais bem paga, sabes? Que às vezes quando tu... A conversa de sempre, não é? Pronto, eu não quero estar aqui a dizer, não quero que as pessoas digam, coitadinho, não sei. Não, mas eu acho que não é, disso. acho que não é Onde nenhuma eu quero chegar é vitimização, que é real. onde eu quero chegar é que na balança, se tu fores ver, assim de forma geral, há artistas que não são bem pagos e fazem um trabalho muito bom e dedicam muito àquilo. E há Acho que ali... podes dizer que a arte de geral em Portugal é mal paga. Sim, Acho que não sim. é uma E premissa as arrojada. pessoas pensam que por tu estares a fazer ali tipo uma dúzia de coisas que parece ser fácil, não sabem quantos anos é que aquilo foi trabalhado para chegar ali, sabes? Sim, sim, a facilidade não se adquire. E isso é super importante às vezes as pessoas entenderem e às vezes pensarem, não, eu vou pagar X por aquela peça daquele artista, mas ali estão não sei quantos anos e quantas ideias e quanto, percebes? Que foi para chegar ali, sabes? E isso é bem importante. Aqui estamos a entrar numa conversa um bocado deep, mas é muito importante as pessoas, quando compram um trabalho teu, um trabalho meu ou um trabalho de outro artista, as pessoas terem em consideração que não é só aquele trabalho que estão a comprar todo o desenvolvimento que a pessoa chegou, que fez até chegar ali, não é? E sinto que se tivesse, se calhar, noutro país onde a arte já é vista de uma forma mais valorizada nesse âmbito, se calhar eu estava financeiramente muito melhor, sabes? E isto dizendo isso é a realidade em Portugal, não é? Isto dizendo que tu vês coisas que se tornam virais nos Estados Unidos, por exemplo, a nível artístico, e as pessoas acabam por dar um bom salto, um bom salto e aquilo com aquela faz única oportunidade que depois... Não, porque tu, como artista em Portugal, sinto que para tu conseguires fazer aquilo que realmente queres, tens de ter bué de sacrifício, tens de fazer bué de sacrifício, sabes? Yeah. Muito sacrifício mesmo. Tu, para estares neste momento aqui a gravar um podcast, sem dúvida, sabes o sacrifício que é, não é? E as pessoas, muitas das vezes, pensam que nós, os artistas, não, basta pedir um apoio ou um não sei o quê, ou isto ou aquilo, sabes? E não é bem assim que acontece. é porque, imagina, eu tenho sempre essa perspectiva de responsabilizar o consumidor, mas não totalmente, porque imagina, da perspectiva de entretenimento, tudo isso que nós fazemos e que as pessoas julgam que é fácil, na verdade chega-lhes a elas de forma muito fácil. Sim, sem dúvida. Porque, por exemplo, eu olho para as tuas publicações, se calhar tu lanças todos os dias à noite, lanças 5 ou 6 slides, e a pessoa do outro lado, enquanto consumidor, sendo teu fã ou sendo alguém que aprecia o teu trabalho, vai só pensar, epá, ele tem esta regularidade, ele faz isto, já é canja para ele, que ele todos os dias faz isto e lança. Sim, mas lá está, é o que eu estava a referir há pouco. Já é essa sensibilização, não é? Já é trabalhos que vêm... Há muitos trabalhos que eu divulgo, se calhar, olha, ontem divulguei um trabalho vários trabalhos num dump, que
tem 4 anos e parece que foi ontem que fiz. Estás a ver? Yeah. Isto vai Não tem uma acumular, atualidade, que é giro. vai uma quantidade de acumular de ideias que quando chega ao momento oportuno de as trabalhar, vou trabalhando e vou tendo espaço para mostrar ao mundo, olha, isto fiz assim, isto fiz assado, não é? Mas e nisto só para finalizar este tópico, que é, quando eu estou a dizer isto que trabalho a nível artístico é mal pago em Portugal, não estou aqui a querer dizer que as pessoas devem comprar a arte a toda a gente, não é esse o sentido. Acho que isso O é sentido óbvio. o sentido é de há muito trabalho que não é bem pago e não só no componente de trabalho físico, de tu comprares ou uma serigrafia, uma risa ou sei lá, um tapete, uma t-shirt, merchandising no geral. Vamos pôr por aí. Não é só nesse âmbito. Eu também estou a falar um bocado de não estar aqui a entrar num jogo a matar de pés juntos no geral em relação a colaborações, mas há colaborações em que valorizam mesmo o teu trabalho e há colaborações que batem-te à porta que pensam que pá, tu Ui, abriste uma afinal... porta boa, que eu gosto. Não, afinal tu dares ali uma formação a certas entidades que, olha, eu não sou só o Another Angel, sou mais do que isso, porque tenho despesas para pagar, sabes? Tenho coisas e tenho ideias para concretizar que dependem desse orçamento que te vou passar, Sim, percebes? sim, e esse orçamento. Porque as pessoas pensam que tu és apenas a Sara Tarita, sabes? E não és a Sara que também tem que minimamente comer um par de iogurtes. Sim, 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 tem que ter Não uma é? vida e sustentar-se, como é Não, evidente. não, isto chega porque ela vai-lhe dando para fazer as coisinhas. Não é assim, percebes? E há Sim, algumas isso. entidades e algumas marcas, algumas agências que infelizmente ainda pensam que certos artistas estão para... Posso dizer palavrões? Eu não vou dizer Podes palavrões. dizer tudo, podes Mas, dizer tudo aqui, podes mas dizer estão para tudo. papar isso, sabes? Sim, sim, sim. E há, felizmente, uma nova geração agora que está a colocar o travão e diz, não, o meu trabalho vale isto. E se quiseres ter, tens de pagar isto. Yeah, E exato. isso é bué da bom, sabes? Eu acho que isso é a conversa que devo ter mais vezes no âmbito profissional, sempre Ok. naquela tentativa de ser educativa Sim, sim, sem ser sim. snob, não é? Mas tentar explicar às pessoas, porque Sim, isto na maior infelizmente. das humildades, ok? Sim, é isso. Só que no nosso meio acontece. Isto, ninguém sabe navegar ainda isto porque é novo. O que é facto é que é novo, não é? Sim, Nem, sim, nem sim. tu nem eu sabíamos antes de começarmos a publicar na net Exato, que que havia esta possibilidade tipo de de... carreira é que aquilo se iria formar. Ou no meu caso, então, se aquilo era uma carreira que eu comecei a Sim, publicar, não sim. pensava nada disso. Mas muito esta coisa de criador de conteúdo versus artista, como é que cada um se materializa, e obviamente, mais uma vez, isso também não é para desvalorizar o criador de conteúdo, mas são áreas diferentes que exigem processos Sim, criativos sim, sem diferentes dúvida. e que são vidas completamente diferentes. Portanto, nós trabalhamos sobre determinadas áreas, às vezes até muito mais projeto pessoal do que propriamente outras coisas, Exato. e essa parte de valorização vem muito daí, porque é o comercial. Ok, temos uma área que agora bate muito, que é Pois, criadores de conteúdo, gera muito dinheiro, eu sei, eu publicidade sei, mais eu sei. barata e se calhar mais funcional, e nós estamos lá dentro, não é? Quer tu queiras, Sim, quer sim. não, quer eu queira, Eu não quer estou não. aqui a querer dizer que o artista, no geral, vale mais que É um isso, criador de não é conteúdo. isso. Eu não estou a dizer que o criador de conteúdo que cria um conteúdo para aquela marca que tirou umas São coisas fotografias, que teve uma diferentes. ideia de vamos pensar desta forma. Tenciono eu que um criador de conteúdo funcione mais ou menos desta forma, não é? Cria uma ideia à base do produto e vai divulgar o produto, vai usar a imagem da pessoa, a imagem do espaço que escolhe, etc, não é? É mais assim que funciona. Não estou a desvalorizar isso. Eu Mas estou são a... processos diferentes e têm valorizações Exatamente. diferentes, não é? O que eu acho é que há já, e tenho conhecimento que há certos tipos de criador de conteúdo que estão numa faixa ou estão num nível que vendem muito o seu trabalho por causa do número, sabes? E Ah, não pela sim. qualidade do produto que elas apresentam, Isso sabes? infelizmente é o Isto que está. não quero estar aqui a pá, não quero Sim, estar não aqui a estamos a ser apontar. Não, é mauzinho, constatar, não é? Acho não, que. mas acho que seria hipócrita da minha parte estar aqui a falar contigo e dizer-te não, o criador de É só conteúdo, qualidade, é só o processo que é valorizado. sabes? Não é nada disso, claro que Eu não. sinto muito e quando vejo às vezes pessoas a falarem sobre isso, eu noto um bocado que com o artista é um bocado diferente, porque tu pagaste um trabalho, ok? E tu vais ter aquele trabalho daquele artista que vai, sei lá, já trabalha há 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 5, whatever, e vai continuar a trabalhar aquilo, porque se vês que é mesmo aquele real artista, vai continuar a fazer aquilo, não é? E tu vais, ou a peça vai valorizar, ou pronto, vai por Sim, aí sim, fora. é um mercado diferente. Exato. É um Agora mercado eu diferente. ponho-te
faço-te a pergunta ao inverso agora. Se aquele criador de conteúdo não tivesse aqueles números, ok? Será que a marca pagava aquele budget àquele Não, criador de conteúdo? tipo, straight Estás a entender? no, claro que não. Mas A questão é exatamente o essa. artista, O antes de artista, existir o digital, já pagava. exatamente, é precisamente essa a É, questão. é E isto. nós, quando na utopia ou distopia de Uhum, deixar de haver Instagram ou TikToks, é etc., isso. nós vamos continuar a ter o mesmo registro, E a não é, ser exatamente a mesma materialização, mesmo que com mais anos de vida ou com e não é outras só o ideias. continuar, Sara. A cena é, se o Instagram acabar, eu vou continuar a fazer aquilo que gosto de fazer. É isso, mas Estás a é perceber? exatamente isso. Ou seja, o criador de conteúdo teve de se Completamente adaptar a umas igual. plataformas que são novas, e isto, mais uma vez, não é desvalorizando, mas são nichos Sem dúvida. completamente diferentes, e o valor do artista não Exatamente. está no número de seguidores. Isso podemos dizer que é uma bengala, talvez, Sim, sem para dúvida. auxiliar, mas o intuito da publicidade ou da Uhum. colaboração, da parceria, não deve estar tão focada Exatamente, na exatamente. matéria número, na Uhum. quantidade, mas na associação de artista-marca, não é? Sim, Que é uma sim, sem coisa que dúvida. E às acho vezes que é eu esse o coloco, às vezes, problema. quando as pessoas, e quando falo às vezes até com alguns criadores de conteúdo, estamos numa brincadeira, não é? E falamos, e eu digo mesmo, e eu coloco essa questão às vezes eles, imagina que o Instagram não existe. Tu vais continuar a tirar fotografias aos produtos e Uhum. vais fazer o quê? Ou será que Percebes? se adaptaram porque... Continuas a fazer isso? Não, que Curioso. eu só faço pelo pastel, estás a perceber? Por Curioso. Já isso, tiveste essas conversas? já tive com alguns criadores de conteúdo. Agora, Interessante. se eu te disser que vou continuar a fazer, eu vou continuar a fazer, porque eu já o fazia antes disto Yeah. existir. Eu tive Pois, uma prof que me disse: ó, divulgas tu, ou divulgo eu, percebes? Portanto, interessante. é tal cena, sabes? Ou seja, nem nunca tiveste sequer a preocupação, que eu acho que é Uhum. aí essas áreas podem se fundir um bocado, essa preocupação do tem que ser bonito ou tem que ser porque tu foste tão fiel Sim, sim, sem dúvida. Por àquela isso, à tua expressão, não é? Porque no fundo isso é uhum, aquilo que tu és e é aquilo da forma como que tu arranjaste sem dúvida. para comunicar. Por isso é que eu estava a dizer há pouco. Se calhar daqui, eu não sei, as pessoas continuam a comprar o meu trabalho, continuam a vender do meu trabalho, não sei o quê, não é? Mas se calhar daqui a uns anos, independentemente de estar a vender ou não, sabes? Eu vou continuar a fazê-lo, mas se calhar vou perder o gosto de estar a vendê-lo e vou jogar-me para outro projeto, percebes? Uhum. Vou começar outro projeto ou vou começar outra coisa que me dê esse income que a arte se calhar não me dá, sabes? E não é tal coisa de o levar a sério. Tu não trazes não sentes um certo Percebes? peso a isso de. Mas vou continuar a Isso não fazer. assusta? O Anel de Angel continua vivo, porque continua a fazer. Se calhar as pessoas não vão ter tanto conhecimento, se calhar são os meus chegados, continuam a Pois, ter ou os clientes mais acesso, fiéis, aham. ou assim, percebes? Vou continuar a. Porque isso acontece muito ainda no mundo da arte hoje em dia. Tu vês muito isso a acontecer. A Vês pessoas deixarem que de. jogam-se para outras coisas e que são. ah, pá, não sei, mas agora não me está a vir assim grandes pessoas à cabeça, porque também isto é um Mas que tema é que que de vê assim repente mudaram de área? que começaram a outros projetos noutras áreas e foram muito mais bem-sucedidos a nível Financeiramente. financeiro e as pessoas continuaram a fazer a arte delas na mesma, sabes? Só que deixaram de ter essa coisa de partilhar tanto porque Uhum. dedicaram o seu tempo de partilha a... O de criação continua, né? O tempo de criação continua vivo. Agora o de partilha deixaram de o fazer porque estão a ir buscar do outro Rendimento lado. a outro sítio. Yeah, é Eu isso. acho que o que pode ser assustador, eu não descarto essa possibilidade nem para mim, nem para outras pessoas. Acho que até é fascinante a pessoa ter capacidade até de reconhecer que Uhum. podes mudar e que isso Sim, sim. a vida pode trazer-te essa volta, mas pode ser um pouco assustador um bocado na perspectiva de como nós associamos tanto a nossa valorização a essa questão financeira Uhum. ou até se calhar se quisermos pôr a reputação, Sim, sim, parece que sim. isso de certa forma pode ser um retrocesso, não é? A cena é tu compreenderes que tu, enquanto o Anel de Aranja, está dentro de mim, estás a ver? Esse não vai morrer. Para Uhum. mim, ele não vai morrer. Eu vou continuar a escrever, independentemente de Pois, ter que mostrar aquilo ao mundo ou não. porque tu estás bem seguro da valorização que isso tem para ti, não Percebes? precisas Eu vou de. continuar a escrever e vou continuar a partilhar aos meus próximos, percebes? À minha família, pessoas, porque gosto de fazê-lo, desde sempre, não é? Agora, pessoas desconhecidas ou pessoas que conheceram o meu trabalho, se um dia essa porta fechar, percebes? Uhum. Fechou porque tive que me dedicar a outra coisa a nível, Para ser mais percebes? sustentável. Sim, porque até há muitos fatores que nós não E tu não controlas controlamos. isto porque Yeah, não sabes para onde é que as coisas vão é parar. tal coisa, não é? Tipo, tu não consegues controlar. E por isso é que às vezes até na brincadeira digo, olha, aproveita aquela serigrafia porque não é estar a dizer, olha, compra já, mas aproveita porque eu não sei se vou continuar a fazer, percebes? Isto é Yeah, uma eu acho que coisa isso que, é percebes? bonito, não é? Quer dizer, é ali um reconhecimento de que um Tens ciclo pode vários vir a artistas terminar. assim, tens tipo.
tantos que já o diziam da mesma forma porque seguiram outros caminhos e seguiram fazer outras coisas e os produtos acabaram por valorizar porque aquela pessoa Terminou ali escreveu aquilo, mas continuam a fazer as coisas, mas ali aquele capítulo daquilo já não vais ter mais porque aquela pessoa só fez aquela edição, sabes? Sim, também é um bocado o que tu fazes com as Sim, tuas sim, edições de mas tu nunca... serigrafias e mesmo E os eu, por livros. exemplo, não sei se vou continuar a fazer algumas coisas, sabes? Chega um momento em que tu dizes, pá, Já está bom disto, não é? já chega, agora já chega, vou escrever noutra coisa, vou fazer noutro meio, Yeah. por exemplo. Sabes que... Se calhar nunca tiveste esse pensamento. Não, é aí dizer precisamente isso, que é... Mas... Lembras-te quando nós falámos, já foi aqui há 2 Uhum. ou 3 anos, quando falámos sobre as Yeah. ilustrações personalizadas, o que eu agora sinto é um bocado isso em relação ao projeto principal, que é as Taritices, que foi Sim, aquilo sim. que inaugurou inicialmente a página, muito também focado naquela linguagem mais minimalista, das reflexões. Eu sinto que isso agora ocupa um espaço completamente diferente no meu dia-a-dia e o que eu acho bonito e gostava também de aprender um bocado contigo nesse aspecto é aprender que é um luto ali de uma coisa que termina de uma forma, mas não quer dizer que a expressão que existe em mim para dar as taritices deixe de existir, não é? O que deixa de existir é se Sim. calhar aquele produto final já não vai ser Ou bem se assim. calhar não é, isso não deixou de existir, isso continua em ti porque tu continuas a fazer. O que Exato. deixou foi de, imagina, Fazer sentido o comunicar Taritice está na ou... tua casa e ela deixou de ir ao recreio a brincar com as pessoas. Yeah, é Estás a isso. perceber? Mas está lá na Mas mesma. está na tua casa na mesma, sabes? Outra coisa é tu dizer assim, não, eu já nem quero a Taritices em casa, vai embora, Está não voltes. expulsa, Estás já a não ver? quero, não me Isso é identifico. diferente, é o mesmo que dizer Sim, assim ao sim. Anel de Laranja, olha, sai de casa, não te quer ver mais. E não te vês a fazer isso Isso ao não, Anel de eu Laranja. vejo matar o Anel de Laranja, continuar sempre em casa, percebes? Às vezes vai à rua, não. Está tipo Percebes? prisão E domiciliar. vai chegar um momento em que, olha, fica aqui em casa, fica a ler um livro, fica na tua, porque já não precisas mostrar ao mundo as coisas novas. Estás noutro projeto, estás a receber de income do outro lado, que está a dar prazer neste momento, que está a ser reconhecido neste momento, fica só assim, percebes? E dentro dessa dimensão, tu não sentes às vezes, isto um bocado também fora da parte das marcas e colaborações, não sentes às vezes que não és tão levado a sério pela estética do teu trabalho? Que isso às vezes, Isso pode sempre ou essa acontecer. segurança interna que tu tens é tão grande que não Imagina, extravasa. isto pode acontecer com tudo, né? Tipo, Sim, claro. Desde... Até pessoas que pintam realismo vão ser questionadas na credibilidade, Sim, não é? isso é sempre assim. Há pessoas que vão olhar para o teu trabalho e vão se identificar bastante e vão dizer assim, eu quero a peça daquele artista. Uhum. Quero a peça da Sara porque identifico-me bastante, aquilo é... Pá, estou a ver aquilo sempre presente na minha vida, sabes? E tens outras pessoas que dizem, pá, aquilo não me faz sentido nenhum, com Não todo o faz respeito, não preciso daquilo na minha vida, não preciso ver, não preciso comprar, não preciso, percebe? Uhum. Isso também acontece, né? É o mesmo que eu. Agora, é óbvio que há sempre, nesta nova era digital, Uhum. se tu continuares a partilhar as tuas coisas, não é? Vais ter sempre dos dois lados, não é? Vais ter sempre quem gosta, quem não gosta, quem diz que gosta, quem diz que não gosta, até sente-se nesse direito também e vai ali dizer que não gosta, não é? E tu estás super ok com isso? Eu estou super ok. Que eu faço, eu não faço, não é? Tipo, uma coisa que eu não gosto, imagina, se eu não gostar de small, não Uhum. é? Vou-te dizer, não metas aqui que eu não vou beber, sabes? Eu não gosto. Sim, não vais consumir. Bom, Não mas vou é isso, é a consumir, diferença entre não, não gostar e depois ires lá e dizer eu não odeio é? esta marca e não Agora, gosto. uma coisa é dizer eu não gosto de small e ir ali atrás à pessoa que te ofereceu small e dizer à pessoa, olha, eu não gosto de small, pá. Acho que esta marca é mesmo uma Percebes? Isto não treta. presta. Yeah. Não devias Claro, é estar. diferente, sim. Isso é diferente, não é? Então isso já te faz mais, quando isso já acontece, A já mim te não me faz mal. faz, porque eu não faço. Quem o faz Não, é mas quem o que... faz a ti, ou isso não acontece? Quem o faz, acho Isso acontece, sequer. incrível. Às vezes até acontece, mas acho incrível. Em privado, mensagens? Já aconteceu. A ti também já te aconteceu. Já, aliás, eu Portanto, lembro-me sempre quando penso nisso, aquela sim, mensagem temos ótima bem que uma vez episódios recebemos, já, sim. mas acontece sempre, não é? Há pessoas que perdem tempo do seu dia para o fazer e tu ficas... Eu Bizarro. fico estupefacto às vezes com as cenas que Sim, sim. leio de testamentos, não só coisas que às vezes não fazem sentido, não é? Porque às vezes dizem É raro fazer sentido, né? Se a pessoa tirou do dia para te estragar o Sim, teu e tu pensas assim, como é que tu tiveste a coragem de perder, sei lá, vou 10 dizer, minutos. já 2 5 minutos minutos. é demasiado o teu tempo, Sim, não é? sim. Porque há tanta coisa bonita que podes fazer em 2 minutos, não é? E perdes esses 2, 3 minutos da tua vida a escrever uma mensagem que para mim vai ser distração se eu estiver a ler, percebes? Eu não quero saber, tipo, que não gostas, não gostas, olha, Surpreende mais paciência, pá, não... a coragem para... Surpreende-me a perca de tempo que a Sim, pessoa tirou exato. do seu dia com tanta coisa que o dia tem de bom para a pessoa fazer. Sim, pronto, é isso, Estás mais a uma vez, ver? isso vai levar àquela segurança, porque tu levas as coisas de uma forma tão
tão natural e bonita que não tens tempo de antena para dar a isso. Eu acho que isso E é. acho estúpido as pessoas o fazerem. Eu acho que esta nova era, não é? Tu hoje vais ver e há muita gente. Eu nem sou um 10% do weight que as pessoas às vezes Não, levam sim. quando criam alguma coisa, sabes? E, Acho que ainda assim estás numa posição bastante protegida em relação a e, isso. e tens. Porque imagina, eu estou ali naquela plataforma, partilhar trabalho que gosto e tentar que as pessoas gostem e passar uma mensagem porreira e deixar tipo que a pessoa fique ali uns segundos naquela prisão de scroll, parar um segundo ou dois e estar Para ali rir ou para e pensar. sorrir um bocado e alegrar um bocado o dia, sabes? Essa é a minha Uhum. missão ali, não é outra, né? Agora, às vezes há trocadilhos que eu faço que são, se calhar, para algumas pessoas são um bocado abusados, não é? Mas aquilo tem um bocado de piada. Mas a reação das pessoas é isso? É sentirem-se tipo diretamente Eu não sei porque eu afetadas? não estou na cabeça das pessoas, não Não, é? mas das abordagens que recebes e a leitura que A fazes maior parte das vezes superficial. até é, percebes? Mas tu imagina, tu fazes aquilo numa de eu criei aquilo porque eu sou um bocado assim, sabes? Uhum. De brincar com coisas às vezes estúpidas, não é? E aquilo Porquê é que é estúpido? porque a mim faz sentido aquilo ser estúpido, mas um estúpido porreiro, percebes? Yeah, eu Que é gosto coisas de pensar estúpidas assim. porreiras, que tu Yeah, isso olhas é. e dá graça, né? Uhum. Dá tipo, naquele dia menos bom que tu tiveste por inúmeras razões, tu olhas para aquilo e te faz rir, e então tu dizes assim: "Fogo, o meu dia foi uma caca, mas olha, já deu para rir um bocado." Estás a ver? E Isso isso é o que faz tu sentes sentido. quando estás a criar. Isso é o que eu sinto até quando estou a criar, que é, tu podes ter um dia de caca, né? Podes ter um dia de caca com inúmeras coisas que podem acontecer no Sim. teu dia. Podes ter um Há muita dia probabilidade de ser. pá, bué da mão, não é? Mas tu depois, quando tu tens tempo para ti e para fazer aquilo que tu gostas, fizeres coisas que te façam rir, já ganhaste. Yeah, é verdade. Isso é Às incrível. vezes o Hum. hábito de te propores ao momento em que vais fazer isso, por isso é que Isso. falávamos há bocado da importância dos hobbies, que neste momento, até já falei várias vezes aqui no podcast, Uhum. que é aquilo que eu sinto mais carência e acho que é um bocadinho um calcanhar daqueles dos criativos. Uhum. Como nós gostamos tanto desta coisa de ir escrever, ir criar, ir desenhar, E errar. E é, errar quando estás a fazer as coisas e é bué fixe. às vezes parece que meio que isso se funda ali com os Uhum. hobbies, então aquilo já é o teu Yeah. passatempo e de repente já afinal não, tu E precisas é de quando outras tu coisas. erras numa cena que tu não estavas à espera e achaste piada àquilo, aí então é tipo ao quadrado, é tipo satisfação ao quadrado. Ganhei É mais ainda incrível. pela experiência. Yeah, yeah. Mas acho isso engraçado porque é um bocado essa coisa de manter. Agora vou usar uma expressão que se usa bué no mundo shanty-shanty, mas a Uhum. cena da criança interior. Uhum. Que acho que é um bocadinho aquilo que. Os artistas em geral acho que têm que ter um bocadinho Sim, dessa falta de seriedade tem para um criar, bocado, porque tem um senão vão sempre bocado. estar com demasiada. O tal ruído que falámos no início. Uhum. Vão estar sempre com ali coisas atrás e a pensar, não vou porque vou errar. O medo da folha em branco, que é uma coisa que em determinado Uhum. momento acontece a toda a gente. Acho que é muito giro essa ideia de manter viva o Ângelo de 40, se calhar consegue ter uma atitude Yeah, 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 do yeah. Ângelo de 12 de não, eu Completamente, vou agarrar completamente. neste papel e vou rebuscar Completamente. isto tudo e se ficar mal, ficou mal e tá, a vida Completamente. continua tal e É correu. raro, vou ser sincero mesmo, é raro eu ter uma folha branca nos dias de hoje, e já dá algum tempo, é raro ter uma folha branca e não criar qualquer coisa que ache piada. É raro mesmo. Mas tu Para dizes mim, isso no para sentido mim. em que Para os olhas outros não para a folha e sei. sentes ali um impulso Sinto de estragar, de ir fazer qualquer coisa e de, depois logo vês. porque imagina, acho que ao passar do tempo, não é? Com o passar do tempo, tu vais ficando cada vez mais adulta, mas também vais ganhando coisas, observações, Uhum. cheiros, sons, Conhecimento, né? Experiência. textos, dicas, tudo e mais alguma. Vais ganhando essa experiência de vida que te enriquece para depois criar, sabes? Isso é uma ótima forma de ver a coisa Yeah. e acho que tu sabes que isso não é assim que a maior parte das pessoas vive a vida. Eu sei, E mas essa é uma, eu acho que é uma carência um bocado eu no sei, nosso eu sei, eu processo sei. de tornar-nos adultos. As coisas ficam Uhum. demasiado. Um bocado aquela fachada que nós temos de quando mais adulto, mais sabes sobre a vida, então mais organizado, portanto menos margem tens para errar Não, não é ou para isso. te É o contrário. divertires. E é o contrário, Eu faço o exatamente. contrário. Eu sou uma pessoa que me sinto às vezes como um arquivo. Vou arquivando coisas, Uhum. memórias, coisas que vou vivendo, não é? E depois uso a criança interior que tenho dentro de mim, não é? Para criar as coisas. À base daquilo que eu Uma conheço. metáfora gira, até tipo a Não é? biblioteca, vai lá um ângelo Sim, pequenino e e depois vai vou lá mexer nas criar à coisas. pala de todo o conhecimento que tenho vindo a adquirir a partir do momento em que vou me tornando cada vez mais adulto, mais velho, whatever, né? Uhum. E crio isso, sabes? Às vezes até crio e brinco com isso comigo próprio.
gosto comigo próprio, sabes? Enquanto estou a criar. Enquanto estás a criar. Yeah, Mas yeah. que é, deixares uma coisa assim, onde é que foste buscar isto? Pá, gosto comigo próprio. Imagina, ou mesmo a fazer autorretratos a desenhar, ou coisas, ou Mas coisas que nunca vi um digo, autorretrato teu. ou coisas que não viste, porque às vezes já são tão futuristas que nem parece ser meus. Estás a ver? O que é que queres dizer com serem tão futuristas? Estás a ver coisas que ainda não existem? O que é que... Coisas que às vezes me apetece, olha, às vezes estou a desenhar uma cena e não tenho o nariz torto e apetece-me pôr o meu nariz torto daqui para a frente. Ah, boa, ok. Estou a dar aqui uma ideia. Né? E acho Ok. aquele nariz tão engraçado por estar torto que se tivesse direito ficava mal ali naquele desenho. Acho isso que é um privilégio Acho e que eu só uma consigo grande olhar para conquista. aquilo e achar piada aquilo se aquilo estiver assim mesmo feio. Tosco. Yeah. E acho que isso é que me deixa rir. Eu assim, olha lá, eu daqui a sem mostrar aquilo a alguém. Percebes? A pessoa vai dizer, ei, que feio. E eu, é mesmo isso, é mesmo feio, mas é engraçado. Está feio e giro. Eu acho que tu. Estás a perceber? Há aqui uma cena que é. Eu não sei. No ensino artístico, profissional não superior, que tu não fizeste ou fizeste? Fiz, mas acabei por desistir Abandonaste. tudo. Abandonei tudo. Eu acho que há muito isso de que. Muita descredibilização de pessoas que trabalham dessa maneira como tu trabalhas. Olha, Eu senti muito isso na pele. Olha, eu quando estava na ETIC, a ETIC até concluí na altura, quando estava na ETIC e quando estava já no mesmo fase final do curso, tínhamos que fazer um trabalho, uma apresentação, salvo erro, uma cena assim. E tínhamos que expor coisas que tínhamos feito nas aulas, não sei o quê. Mas o curso era de quê? Ilustração e novos média. Ok. E eu lembro-me, e acho que até na escola no geral, quando as pessoas têm tendência a nível artístico de fazer algo para expor e não sei o quê, hás de ver que há sempre uma espécie de pressão ou meio competição de mostrar a ver quem é o. Não sei se. Sim. A competição entre colegas, a ver qual é o Claro. que. Isso é o que acontece nas redes sociais, só que numa escala muito mais silenciosa, não é? Eu preferia que as pessoas não gostassem das minhas cenas nessa altura. Como é que isso funciona? Do género, eu mentalmente, fazia sequer? aquilo ficar tão feio e horrível. Para as pessoas dizerem que o teu era Não. o pior. Não, e chegarem a dizer, ei, que feio, sabes? O feio para mim era um elogio. Mas como é que tiras satisfação do feio? Porque para mim aquilo tem piada. Aquela feiura de. Ok, mas porque o teu objetivo inicial era ter aquela piada. coisa torta, percebes? Imagina, tinha piada. Percebes? Não vou estar aqui a entrar em detalhes porque posso enumerar aqui inúmeras metáforas que isto pode fazer sentido. Sim, não, estou só a perguntar o teu processo mental, porque, por exemplo, eu não ia gostar, Há mas certos lá está. erros, há certos erros que tornam a coisa bonita. Sabe? Sim. Eu é que, pois, estou a Não pensar só a aqui. nível, não estou só a dizer a nível visual. Estou a dizer em vários níveis, até mesmo na música, até mesmo, ainda há pouco tempo falei nisso. Tu vês inúmeros músicos que tu sabes que não são perfeitos, mas aquilo soa tão bem por ser assim que A humanidade, não é? se aquilo tivesse ali... de outra forma não soava tão bem, percebes? Por acaso eu falava no outro dia sobre isso em relação à música também, sobre alguns cantores específicos que às vezes não têm tanto... se calhar a base académica da música isso. e que fazem aquilo de um sítio mais de espontaneidade e de, podemos, se quisermos dizer assim, do dom, o dom trabalhado, mas um dom, e que parece que eles valem muito, é precisamente por isso que estás a dizer, Sim, que é essa unicidade da pessoa que porque faz torna a pessoa especiais. ser especial, é isso mesmo. Faz a pessoa ser diferente do que dentro daquele registro que a pessoa se calhar fosse igual aos outros, tão afinado e tão igual e não sei o quê, e se calhar não se diferenciava. Não era tipo a pessoa diferente que iam buscar em vez de já tanto ali igual, sabes? Então Isso tu não é... gostavas quando os teus trabalhos eram tidos como apenas Eu levava mais a sério quando a pessoa dizia que ai que feio, mas com um feio assim tipo a rir, estás a ver? A sorrir, mas que prendia a pessoa ali mais tempo do que nos outros, percebes? Porque E ficava eu pensava, curiosa com... mas até porque é que ficas tanto tempo aqui a observá-la? Então se calhar é um feio que tu gostas. Sim, porque o feio desperta uma certa curiosidade, né? Então ainda mais no contexto em que Feio que tu estavas, se gostas calhar... e ficas ali do género. E nisto com outras coisas, que às vezes tu. Nisto, voltando à cena do arquivo, tu vais absorvendo tantas palavras, tantas coisas que tu, dos teus pais, de dizeres, da tua zona, das tuas origens, muita coisa tu vais absorvendo. E no outro dia, para cá estava em casa, tu sabes o que é quer dizer punhéfala? Não faço ideia. Nunca tinhas ouvido falar. Não, mas agora vou guardar no meu arquivo quando tu me explicares. Mas imagina, há muitas pessoas lá no Algarve, quando se enervam, a minha mãe quando se enervava dizia punhéfala, Ângelo, percebe? Dizia, punhéfala, vai lá fazer não sei o quê. Eu já sabia que aquele punhéfala era do género,
porra, pá, percebes? Aham, ok, Há ok. bué de coisas que tu vais acumulando que quando tu crias um texto e depois começas a limar o texto para a coisa ficar mais simples quando tu fores pôr Uhum. dentro da tua linguagem, não sei o quê, as pessoas dizem, mas o que é isto, percebes? E aquela curiosidade das pessoas tentarem conhecer o que é, o porquê de estar ali, porque é que faz ligação com aquela frase, aquele Uhum. texto, não sei o quê. Esse tipo de curiosidade, daquilo ser tão e soar tão podre, é bonito, estás a ver? Isso é o que tu, ou seja, essa palavra, estavas apenas a fazer a Estou a metáfora dar para. aqui Ah, um não, não exemplo que de tenhas uma. usado, ok. Estou a dar aqui o exemplo de uma que já usei, por acaso nunca divulguei, mas já usei em vários trabalhos que tenho em gaveta. Uhum. E às vezes penso, pá, quando divulgar isto, as pessoas vão dizer assim: o que é isto? Estás a ver? Passou-se, Mas isto é inventou de essa palavra. arquivo, de vivências, lá está, que eu achei em prol do que vou adquirindo, não é? Giro acrescentar aquilo no trabalho, sabes? Entre outras coisas, não é? Isso, Estamos isso aqui a também ver exige. tapetes e coisas, por exemplo, isto é um tapete que está aqui no chão, no Algarve não se diz tapete, diz normalmente capacho, não é? E tu, Sério? olha, tenho um capacho, vou ter pôr um capacho ali Capaz à de ser. porta. Mas tu tens tanta coisa que tu vais adquirindo que tu podes brincar com isso, fazer trocadilhos com aquilo e soar tão bem que Uhum. aquela mistura toda, depois no final no trabalho bruto, no fim, tu dizes, olha, ficou giro, pá. Que engraçado, já aprendi alguma coisa com aquele artista ou com, percebes? Isso também vem de um lugar, não sei se não pode ser desconfortável de autoconhecimento, não é? Porque, repara, essa visita que tu me falas de estar Hum. sempre a ir ao arquivo E tu também. é tipo uma ah, autoconsciência, não yeah. vamos dizer maior, mas se calhar superior àquilo que o comum mortal Uhum. faz no dia a dia num trabalho das 9 às 6, em que está Sim, só a sim, pensar em sim. servir a empresa, em servir o trabalho, em produzir. Sim, sim. Tu chega a um ponto em que quando tu tens tanta coisa, não é? É o que eu estava a referir há pouco, se calhar eu não vou conseguir divulgar tudo, partilhar com toda a gente Só o uma que é que eu mega quero dizer, exposição. não é? Aquilo que eu quero dizer às vezes é que, sei lá, estou aqui a dizer isto por alto, mas há muitos artistas que têm tanta coisa gira divulgada, não é? Uhum, Mas a gente nem sabe as coisas giras que deixaram por divulgar, não é? E eu sei que exato. neste momento eu estou num patamar da minha vida que eu sei que há pessoas que gostam bastante de algumas coisas minhas, outras que nem tanto, não sei o quê. Mas eu posso dizer isto pé juntos neste momento, olha assim. Já Eu tenho, saltinho. eu tenho coisas neste momento guardadas que para mim acho mais interessantes do que aquilo que eu já partilhei. Então, e o que é que fez com que Percebes? escolhesse entre partilhar aquelas outras? Só o contexto, Não, como a dizias? cena é que vai haver momentos em que vou indo partilhando, mas só que o meu problema neste momento, e assim como o teu e de outros artistas, é quando tu pensas que já criaste aquelas coisas super interessantes, Já, não é? sim. E como não tens Esgotou. pressão, como não tens Esgotou. pressão, vais fazendo e adquirindo outras coisas porque lá está, vais vivendo, não é? A vida não para, né? E Continuas como a vais absorver vivendo, coisas. continuas a absorver coisas que acrescentam ao teu trabalho e vais criando coisas cada vez para ti mais interessantes. Sim, mas essa pressão que tu Não dizes é? que às vezes não tens para criar existe muito, eu Eu não acho. tenho, meu, zero. Eu gostava Eu mesmo. não tenho Ensina-me. pressão. Imagina, a Ensina-me. única pressão que eu tenho neste momento é, às vezes, em certas coisas ou certos trabalhos que vão aparecendo, eu ter mesmo tempo para dedicar tempo àquilo. E depois tens timings, tens prazos para corresponder e se Exatamente. calhar. E aí Pois. é onde a pressão existe no meu trabalho, sabes? Porque de criar, eu não tenho pressão de criar, porque eu crio bué de coisas, mesmo. Sim, sim, sim. Eu às vezes estou, imagina, às vezes até tenho que parar mesmo e fazer uma porcaria qualquer e a lavar a louça ou fazer não sei o Hobby. quê. Pode Fazer ser. uma merda qualquer, só mesmo para, já chega, estou a arrebentar, a cabeça Chega está... de gastar folhas. Não, já estou a arrebentar completamente. E depois é uma coisa que é, Mas isso sobrecarrega-te. não Sobrecarrega-te. às vezes tu ao criares tanta coisa, estás a Uhum. pensar numa ideia que Sim. vais, por exemplo, imagina, pensas numa ideia que dizes amanhã vou acabar esta ideia, porque esta ideia tem que ser mesmo acabada. Uhum. Depois chega ao dia e estás a trabalhar já ideias de outros dias ou de novas ideias, e até que começa a misturar tudo, já chega, hoje já não vou criar mais nada, Ah, tenho mesmo ok. de parar, É que tenho que fazer outra coisa. podia ajudar, não é? Tu passares dessa confusão mental, passares para o papel, É. parece que tu Mas não. vomitas E aquilo e depois fica imagina, e todas as ideias que eu crio, felizmente crio em papel, sabes? Eu aponto tudo, porque outra benção. estas cenas do digital hoje em dia assustam-me um bocado, né? Pelos apagões desta nova situação que aconteceu há pouco tempo, não é sobre isso. Eu sempre gostei de criar Do no analógico. papel, gosto, e às vezes numa folha consegues ter 4 5 ideias. Uhum. E é incrível. E depois consegues misturar, Sim, tens mais poder na tua mão, não consegues é? Não estás liderar e dependente de. misturar, às vezes começas ali a ligar umas às outras, até aquilo
soa bem, percebes? Agora, quando tu estás muito agarrado ao digital, ou quando, por exemplo, estou aqui, tenho alguma ideia, aponto no telefone ou num bloco de notas ou não sei o quê, percebes? Chego a casa, aponto já de outra forma, já vai um. Já passou ali meio que uma metamorfose da ideia que tinha no telemóvel, já está ali no papel, já está com um level V2, Uhum. sabes? Já V2 não está a espaço versão, final. não está a Exato. versão da ideia principal, mas já está Ok. ali um V2, que depois pode passar para um 3, um 4, um 5, até depois ser uma versão Ou final. Mas seja, sim. ainda passa pelo telemóvel e bloco de notas. Há uma altura Quando que. estou, por exemplo, aqui contigo e tenho uma ideia, não é? E se me lembrar, agora se tiver uma ideia, se calhar quando passo da porta a ponto, chego a casa já estou a rebiscar a ideia para guardar na gaveta. Aquela ideia vai servir-me para alguma coisa. Uhum. Por isso é que eu digo, as ideias hoje em dia são mais importantes às vezes do que mil e uma coisas. Nós já O que não temos problema é essa quando as noção. ideias ficam todas no campo das ideias e depois não se materializam para Sim, nada concreto. acabas por. Imagina, nesses tais dias onde tu tens esses bloqueios criativos, Uhum. suponho eu, né? Sim. Se tu reveres duas ou três ideias, desperta-te logo, vai-te logo, isso desaparece menos nada. Sim, é, o Quase meu certeza. trabalho maior veio muito descondicionar-me no sentido em que Uhum, não devo pensar tanto porque eu, ao contrário da uhum. tua linguagem, a minha eu quero que seja também esteticamente agradável. Que é essa talvez a maior Mas tens essa diferença. pressão? Eu ponho-me Para essa ti pressão. ou a esses Não, para sons? mim. Ah, ok, ok. Mas isso acaba por ser também Uhum. é uma revelação de personalidade, não é? Aquela Ok, coisa ok. de tu no dia a dia és uma pessoa que és muito mais se calhar leve e espontâneo do que eu. Apesar de eu me fazer um esforço Ok. ativo para estar nessa posição, Uhum. eu não sou assim. Eu A tenho ti uma parte de mim incomoda-te, por exemplo, controladora. se tiver num dos teus trabalhos ali um ponto ou dois preto, Pode não me incomodar já te ao chateia. ponto de refazer ou Ah, ok, tocar, ok. não é esse ponto, mas vai me incomodar ao ponto de eu me criticar por isso ter acontecido. Isso vai. Ok. Esse é o descondicionar que eu tenho vindo a tentar trabalhar mais, porque Uhum. primeiro não ganho nada com isso. Depois, mesmo que fosse por escrutínio público, as outras pessoas estão-se bem cagando para isso também, Ok, ninguém vai ok, dar essa ok. importância. Mas essa exigência, e eu acho que isso é talvez um pouco a magia dos artistas, essa exigência que eu Uhum. tenho materializa-se na minha Ok, arte já porque é estou a uma coisa entender. da minha personalidade também, não é? Porque eu Sim, também sou sim. muito exigente e às vezes controladora com certas ações, Uhum. com coisas que eu faço no dia a dia. Sim, sim, sim. Então é óbvio que isso Já faz ia parte sempre de ti. materializar na arte, né? Tipo, Sim, nunca sim. faria sentido. Eu entendo essa cena. Yeah. Consigo Mas perceber porque tenho imagina, tu alguns amigos que seres. também são um bocado assim. Pois, tu não podias ser no Sim. dia a dia. Opá, imagina, eu não podia no dia a dia ser uma pessoa super. Go with the flow e de Uhum. repente no meu trabalho estar ali meia hora a desenhar um A. Não batia, né? Ok. Ou seja, para eu perder tempo a desenhar uma letra, quer dizer que eu no dia a dia, nas minhas outras atividades, ou seja, preparar este podcast Uhum. ou whatever, eu também tenho esse cuidado extra de Ok. limar a coisa. Pronto, Uhum. ao mesmo tempo que eu gostava de me descondicionar um bocado disso, sei que isso vai acontecer quando eu, pessoa, me descondicionar disso. Portanto, é uma Ok. consequência direta, não é? Eu não tenho uma Por identidade acaso não tinha essa artística. noção tua. Yeah. Eu tento ao máximo que isso não seja muito. Pela coisa um Não filtro. passe muito inter-relação, sim, porque seja uma Ok. coisa mais interna, porque eu acho que isso é chato, estar sempre. Uhum. Fazer curadoria das coisas, isso é muito desconfortável. Então, Ok, ok. eu acho que tento fazer um bocadinho esse trabalho de não pressionar tanto, Uhum. mas isso vem do meu trabalho interno enquanto ser humano, não é? E depois a arte Sim, vai se sim. manifestar. Tanto é que já há imensas coisas que eu faço e até se vê mais nas encomendas que faço para clientes. Há muitas coisas que mudaram em vários anos. A linguagem é a mesma assim, mas coisas mudaram porque eu, com o tempo, comecei a Uhum. trabalhar em mim determinadas características que se calhar eu gostava de alterar um bocadinho Ok, e isso começou-se a ok. manifestar na arte. E essa evolução, opá, eu acho giro Sim, ver é entendo. tu enquanto pessoa, não é? Tu também vais mudar características, ou seja, tu quando tiveres Sim, 70 sim. vai haver coisas em ti que são base, Pois sim, pá. como não te Isso a levares a gente muda sério, sempre, qualquer como, coisa. sei Mas lá. isso de cenas de coisas personalizadas é um bocado, às vezes, é um bocado. Como é que eu ia te explicar isto? Eu, por acaso, dou-te o props e dou-te mesmo shout-out nisso, que é lidares com o pedido, sabes? Uhum. Imagina, eu faço isto com marcas, mas quando faço com marcas, o que eu adoro que as marcas me digam, e é logo tipo um bónus para a coisa dar o pontapé de saída, que é faz o que tu gostas, faz o que te apetece, tens total liberdade. Aí então eu digo assim, Estás nas sete este, quintas. este já está no meio do campo, quase pronto para bater bola, sabes? É incrível. Agora, tenho milhares de pessoas, milhares, eu estou a dizer isto também, Sim, calma. um exagero. Tenho muitas pessoas que
muitas das vezes perguntam: não faço trabalho personalizado, não fazes não sei o quê. E eu nunca fiz. Não é porque não queira fazer para as pessoas, não queira ganhar mais por ser personalizado, essas coisas todas. Uhum. Não faz sentido. Porque fazer um trabalho a uma pessoa que me diz: olha, consegues fazer uma caneca a dizer amo-te, João. Estás a perceber? Certeza que já Aquilo não recebeste vai ser coisas nada, dessas. Angel, sabes? Eu Yeah. explicar isso de uma forma com empatia à pessoa, dizer: olha, peço imensa desculpa, amava ser Essa um pessoa. artista que conseguisse fazer isso, mas todo o trabalho que eu vendo é trabalho que eu gostei de fazer. Uhum. E eu não ia estar a gostar de fazer amo-te, João, percebes? Por Yeah. muito dinheiro que me pagasses, não ia gostar de fazer porque não ia ser eu a querer fazê-lo, sabes? Uhum. Eras tu a querer me pagar para o Estava a fazer, vir da ideia de alguém. sabes? Então, isso é uma parte que eu sempre tentei, entre aspas, dizer às pessoas de uma forma fofinha para não me matarem, não é? É mesmo só porque. Sim, para não passar, sei lá, por snob de que Ou não. passar por Sim. star, não é esse o Sim, sentido. sim, sim, eu A percebo, cena é. perfeitamente A isso, acho cena que é é. legítimo. Não é não querer fazer. A cena é. Eu quero é fazer só as minhas cenas, eu quero só vender o meu trabalho. Uhum. Posso vender muito menos e já tive propostas de trabalho personalizado muito bem pagas e prefiro não fazer, porque vou fazer uma cena que não me Vai estar deu muito condicionado, é verdade. tesão para fazer, Sim, sim, percebo percebes? perfeitamente. É isso. Acho que o que eu arranjei com o tempo para me proteger um bocado disso, e já falei várias vezes contigo sobre isso, que já houve momentos em que eu pensei parar Uhum. de fazer, houve momentos em que eu quis continuar. Mas tu Acon- ao fazeres, meu, dou-te mesmo xarope Sim, eu mesmo. acho que Não eu sei só como é consigo que. fazer isto porque eu tenho uma condicionante muito grande no meu trabalho, que é, eu confesso que não conheço muita gente que o faça, mas acho que é uma boa forma dos artistas se protegerem, que é, a partir do momento em que tu me enviaste as coisas todas que te vão na alma e que tu gostavas de ver no Uhum. papel, acabou. Pagaste uma adjudicação e a partir daí é Ok, tudo meu. pronto, Portanto, é a isso. única responsabilidade que tu tens é é sublinhares aquilo que realmente para ti é importante. Ou seja, Ok, que acrescentar ali só algumas coisas sim, para limar o imagina, sei resto. lá, Ok. tu na tua relação, tu costumas ter uma piada sobre candeeiros, porque há uma cena com os candeeiros. Se tu me Uhum. disseres isto assim, A minha mulher corriqueiramente, ilumina-me o coração. exato. Eu dizer às pessoas para me explicarem isto tintim Uhum. por tintim já acaba por ser seletivo Sim. com como é que eu estou a Aí já há explicar? uma parte Imagina, criativa. eu já estou a dificultar o processo. Ok, Ou seja, eu já estou a filtrar muito as pessoas que me vão ok, procurar. ok, ok. Já te Porque dás ali tipo a criar algumas eu não vou condicionantes. dizer que tenho uma agenda aos pontapés, porque eu não tenho. Eu não sou a pessoa que vai criar uma coisa à tua medida ao ponto de toda a gente do mundo me querer, porque não vai acontecer. A Uhum. primeira maior parte das pessoas que me querem não é porque eu sou a melhor artista do mundo, porque isso não existe, é porque querem algo feito por mim. Exato, exato. Portanto, estão a comprar o meu olhar, que é já um tique na cena certa. E depois, essa condicionante de que a pessoa não vai ter qualquer tipo de participação no processo criativo Uhum. vai limitar muita gente. Ok, Vai haver muita bom. pessoa que vai, sei lá, preenche o formulário e depois eu chego lá, mando o documentozinho das condições e a pessoa assim, mas não mandas um esboço, não dizes nada, eu, não. É Portanto, tipo, levas o trabalho final quando recebes porque em o meu processo casa, criativo funciona só já assim, houve desta assim forma. algumas ocasiões em que eu enviei o ficheiro antes de enviar o ficheiro, o papel, mas muito por questão de timing, porque a pessoa queria receber antes ou porque eu me Uhum. atrasei com a data de Sim, sim. entrega, mas isso limita logo muito, Sim, mas mas tu também já fazes isso há algum tempo e eu sim, acho que se houvesse um cliente ou se houver um cliente que tu tenhas que ou pá, não gostou ou assim, é muito difícil que isso aconteça. yeah. Porquê? Porque se as pessoas vão te procurar é porque já conhecem a tua Já linguagem, não é? sabem a linguagem que Já é, sim, sabem o já que é, conhecem, é portanto isso. é um bocado chato da parte de uma pessoa que receber um trabalho teu dentro da tua linguagem, já conhecendo o teu processo, não gostar. Acho quase Acho que que. até isso já me aconteceu mais com marca do que com pessoa individual. Ok, Tipo, és artista, então faz isso. Eu não faço esses trabalhos. sim, sim. Assim, Hum. aconteceu, mas não há muito tempo, num trabalho que o feedback que eu Uhum. recebi era que a linguagem era muito simplificada e infantil. Ok, mas E, até não conheço o teu e eu trabalho. pensei assim, bom, então, mas algo de errado não está certo, porque Sim. então se me contrataram a mim, imagina, não só temos o Instagram, como temos um site, no meu caso tenho um site com o portfólio de todo Uhum. o tipo de trabalhos que já fiz, aí uma pessoa fica a pensar, ou seja, não me estás a contratar a mim por ser a Sara, estás a contratar a mim porque precisas de um artista que Yeah. faça, por acaso tenhas um orçamento, Isso era por- mais fixe tu mandares a. Ao responderes, fazeres um vídeo todo giro, sabes?
responderes à pessoa com um vídeo todo giro a dizer assim: isto é o meu trabalho. O trabalho de pesquisa que vocês tinham a fazer era conhecer melhor o meu trabalho. Sabes que Venha conhecer o meu trabalho. E depois mostraste todas com as fontes. PowerPoint atrás com a Sim, apresentação. e depois mostraste todas as fontes de divulgação que tu tens do teu trabalho. Exato. Aqui pode conhecer mais sobre o meu trabalho, mas aqui também. E aqui também. E depois estás só. O marketing não fez o trabalho de casa. Isso era incrível. Yeah, isso já me aconteceu mesmo com a marca várias vezes e acho que é. A mim Eu sei, surpreende-me eu sei. sempre, mas na verdade, até te vou dizer, eu já cheguei, não dessa maneira que acho que era genial de o fazer, mas já cheguei a por mensagem, com uma abordagem que até foi por DM na altura e calhou de eu ter visto, e percebi que era uma marca e até vi que podia ser uma coisa de interesse e que não mandaram mail. E eu escrevi, até naquele dia até achei, não, eu vou escrever esta pessoa, porque isto não estão a Sim, perceber como é sim, que isto sim. se faz. Sim, vocês nem se deram ao trabalho De conhecer um bocado de mais. conhecer um bocado como é que isto Pois, funciona. E é não é isso. que eu seja, mais uma vez, não é que eu seja uma vedeta que tenha, não sei que linguagem própria e não faz outras coisas. Não, é exatamente assim que os artistas funcionam. Sim, Chega uma se altura vão à em que tua se procura, já profissionalizaram. minimamente têm que conhecer o que é que tu és. Não? Exato. O que é Da que mesma tu maneira que eu fazes. digo aos meus clientes, às vezes que me pedem para fazer coisas muito específicas, eu digo, olha, Um ramo de acho a ideia flores. muito gira, mas eu não vou fazer, Pois é isso. porque eu não vou, É a conversa que eu estava-te a referir há pouco, eu não que vou eu querer isso. nunca consegui fazer para personalizados por causa disso mesmo. Mas eu acho que não é toda a tua cena e confesso que a minha está a chegar ao esgotar. Aos termos também, Sim, pronto, acho que está, também estás a porque ver o capítulo da é o tal cena que eu capítulo. estava-te a falar. Vai bater ao que tu Se dizias. calhar vais continuar a fazê-lo para amigos ou para não sei o quê, mas Sim, depois sim, às pessoas, se é calhar vais isso. fechar a porta por sempre. Acho que, de uma forma assim meio romântica, todas as coisas têm o seu tempo, não é? Sim. E nesta dimensão, eu gosto de ver como as coisas evoluíram, sim, porque é fixe, não é? E tu vês isto no teu Sim, trabalho sim, também, sim. não é? Vês o que é que tu fizeste há 5 anos, vês o que é que fazes há 2, há 1, o que é que fizeste ontem. E eu tenho gosto em ver isso, só que esta relação com as pessoas acho que deve ser talvez a maior dificuldade da maior parte dos artistas, não é? Que nós temos esta coisa às vezes Uhum. de gostarmos de trabalhar no nosso ninho, no nosso casulo. Sim, às vezes tens. Essa interferência, Gostas tanto daquilo que fazes que às vezes até pensas mesmo, epá, mas isto se calhar só fica para mim, sabes? yeah, É é um meu. bocado isso que eu Yeah, estou a isto é só sentir. meu, não Estou a sentir quero. essa necessidade de recolhimento, Ok. de me fechar um bocadinho, porque sinto. Hum. Eu gosto de dar e gosto de sentir. Como até comentava aqui há bocado, que eu gosto da ideia de que as pessoas depois vão ter uma peça em casa delas e que é uma Uhum. coisa que diz muito sobre elas, não Sim, sobre sim, mim. sim. Foi feita por mim, mas diz muito sobre elas e sobre a família Yeah, isso é delas. incrível Eu mesmo. acho isso muito bonito, mas ao mesmo tempo isso é muito drenante, não é? Tiras ali Uhum. muito da tua energia individual, se calhar para o teu próprio projeto, estás a pôr noutras pessoas. Sim. E isso, em determinado momento, eu sinto que traz uma certa. Eu não vou dizer confusão de identidade, para isso se calhar é um bocado extremo, mas assim ficas um bocadinho perdido naquilo que tu és, porque estás ali Uhum. tão focado em canalizar essa tua energia artística para outras True, pessoas completamente. que fica ali um bocado, ok, mas e a Sara? Hum. Deixa-me ficar um bocado mais pobre, mas, mas procurar um Sim, bocadinho a gente estas minhas imagina, raízes. é que literalmente há artistas e artistas, né? Como é, óbvio, há artistas que estão no jogo, estão no game muito pelo dinheiro, há artistas que estão no jogo, como te referi há pouco, pá, vai chegar uma altura que é como eu te disse, a mim, a muitos artistas, não é? Há artistas em que chega a uma altura que tu dizes, não, olha, vou fazer outro projeto porque quero me alimentar financeiramente de outra forma, não é? Uhum. E é como tudo, não é? Chega por muito que, pá, eu não sei, já vi pessoas, já vi ceramistas, já vi artistas que estão a ganhar muito a papel e de repente dizem, a partir de agora, quem conseguiu ter, tem, quem não conseguiu já não tem, Mas sabes? acho que leitura é que faz. Mas porquê? Porque decidiram. Estão Decidiram, cansados dessa. decidiram continuar a fazer para elas e criaram outro capítulo na vida delas a nível artístico, sabes? Pois a questão que eu teria será. É como tu, estás a fazer trabalhos personalizados, não é? Sim, sim, E a vai mim é haver uma apenas uma altura questão que vais. energética mesmo. Exato, vai haver uma altura em que vais capitalizar esse tempo só para ti, esse tipo de trabalho, não é? Personalizado, e vais criar outra coisa que te vai dar também algum fruto de monetário, um acrescento aos frutos monetários que vêm daqui e dali, e isto é uma salada de fruta, não é? E tu vais fazer isso de forma, pá, se calhar inconsciente, mas vais ter esse projeto a acontecer se calhar na tua vida daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, não é? E tu vais dizer assim, olha, não me arrependi nada daquilo porque aquilo foi uma fase, continuo a fazê-lo, mas já não, as pessoas já não têm acesso a isto. Uhum. Quem teve, teve. Quem não teve, olha,
É assim, a vida é assim. É como no amor, como estavas a referir há pouco, não é? Tu podes amar uma pessoa a vida inteira, não é? Uhum. Pode Mas acontecer. expressar-te em relação a esse amor já é diferente. Pois, ou podes literalmente amar muitas pessoas, Uhum. não é? E a nível pessoal, o teu trabalho é como um amor próprio, vais sempre amá-lo, portanto, vais é partilhar, se calhar, com E tens que o fases cultivar de maneiras diferentes. diferentes, talvez, de Vais, se chegar a uma calhar, fase. ter fases em que vais só partilhar com aquela pessoa, depois já fase vais partilhar com outra, se calhar, não sei. Isto é tudo uma incógnita, não é? A vida é Sim. feita de incógnitas. E de Nós fatores não que não sabemos. controlamos. Agora, o que tu sabes é, tens o teu amor próprio, assim como o teu trabalho, né? E vais fazê-lo independentemente, no matter what, não sei o quê, né? Agora, as pessoas, o que está o que está fora do teu alcance, nunca sabes quem é que vai ter aquilo, ou quem é que não vai, ou quem é que Uhum. poderá ter, porque lá está, a gente estamos sempre em constante mudança. Sim. Achas que essa tua forma de ver de que Hum. esse Eu sei que foco. esta conversa está um bocado deep, Não, está boa, está boa. Está mas, tá, tá com interesse. mas é. Mas que essa tua forma de te posicionares um bocado com essa proteção do estilo pessoal e de seres apenas tu, Ângelo, achas que isso teve. Achas não? Bom, deve ter. Que tem diretamente a ver com a tua opção de, a maior parte das vezes, não dispores tu, pessoa, Porque imagina, visualmente, a tua cara, porque. eu sei, e já me puseram bem essa questão e vou sempre moldando a resposta que é super simples, hoje em dia é muito fácil, e tu sabes disso tanto quanto eu, é muito fácil as pessoas venderem muito às vezes uma persona, não é? Uhum, Imagina. E o que eu quero vender é o trabalho, antes uhum, de mais, não é? Quando as pessoas me convidam para falar sobre o meu trabalho, eu quase a maior parte das vezes arranjo sempre ali um espacinho, e quando não arranjo é porque infelizmente não dá mesmo. uhum, Mas quando me convidam, independentemente seja o que for, não é? Tento sempre arranjar meios para ir falar um bocado com as pessoas que querem saber um pouco mais uhum, e assim. Vou. Agora, quando não faz sentido, pá, imagina, hoje em dia as polémicas vendem bem, né? É uhum. muito fácil tu, com polémicas, chegares a números e andares para aqui e para ali. É E por muito consequência fácil. vender, não é? Sim, e é muito fácil. Agora, será que eu sou feliz com isso? Não. Estás a perceber? Eu sou feliz é que o meu trabalho seja reconhecido, que o meu trabalho chegue às pessoas e não tipo a polémica que eu inventei através do meu trabalho ou assim. Às vezes pode ser inconsciente, atenção. Às vezes Uhum. pode haver um trabalho de forma inconsciente que tu acabas por criar e não fazias ideia que aquilo ia tornar-se polémico e tu não Sim, há bem pouco tempo tive fizeste uma situação dessas, propositamente, sim. não fizeste de propósito para que aquilo fosse para aquele caminho. Sim, é uma Foi, consequência. lá está, não é? Agora, se eu faço nesse propósito, não, meu. Não, porque eu quero somente ser reconhecido pelo meu trabalho, sabe? Sim, mas sem teres necessidade de que haja uma cara Sem associada, ter não é? necessidade de que haja uma cara, que haja um corpo, sei lá, estás a ver? E isso não te dificulta depois a certo ponto, não é? Porque imagina. Pode-me dificultar se houverem marcas que querem-me comprar Ângelo Persona e não Ângelo Trabalho, sabes? Mas isso acontece, neste momento Não isso sei, acontece. digo eu, percebes? Se calhar há marcas que, sei lá, há marcas que imagina, há certos artistas, se calhar, que já venderam um bocado da pessoa deles também em paralelo com o trabalho, Sim, isso é o que me acontece não é? neste momento. Pois é Mas, isso. estás a Mas falar, isso são, podes apontar o mas dedo isso porque é são verdade. as pessoas, isso são as pessoas que o quiseram, Exatamente. não Que é? houve uma altura, talvez quando nós nos tínhamos conhecido, eu acho que já foi há bastante tempo, que eu nunca, Uhum. nunca me expunha, precisamente também quando comecei a partilhar, porque não tinha interesse em ir com aquilo a lado nenhum, era uma coisa para Exato, mim. exato. Portanto, não aparecia, mas depois surgiu isso de Uhum. há uma oportunidade, financeira, e de certa forma, uma coisa em mim que eu lembro-me de ter refletido bastante na altura foi isto não é. Isto vem de alguém, isto é uma autoria, sabes? Sim, E o sim. que eu senti foi que para eu dar autoria, não sei se eu faria igual, enfim, nunca vamos Uhum. saber, mas eu senti que na altura, para dar essa autoria ao meu trabalho, eu tinha que dar a cara. Pronto, é Então isso. foi uma consequência, percebes? E por isso a pergunta vem um bocado deste interesse de tu consegues dar essa autoria, esse cunho individual de Ângelo Sim, sem sim, teres não é? aparecido. Tu apareceste o quê? Publicamente, talvez o lançamento do teu primeiro livro, não sei, que tiveste Bem, alguns foi Covid aí compromissos. nem apareci completamente, porque aí nem podíamos aparecer assim tanto. Então Quando aparecia em foi. eventos era quase Mas foi sempre por mais. consequência do teu lançamento do livro, Se calhar. provavelmente. E não só, depois aquilo, imagina, depois da Covid e assim, começaram a surgir convites para falar um bocado mais sobre o trabalho e assim. Uhum.
e na altura partilhavam muito de redes sociais, não sei o quê, de podemos mostrar cá isso. Se é para falar sobre o trabalho, estás à vontade. E não foi estranho depois para ti, de repente? Não, porque literalmente estava a falar sobre o meu trabalho. Agora imagina, se me convidasse, Anja, não sei o quê, para uma marca que gostávamos que estivesses lá e que aparecesses e que não sei o quê. O Ângelo e não o trabalho, percebes? Ah, ok, sim, estou a perceber. Sim, Não sim, faz sim. tanto sentido, estás a ver? Mas se Convidem para aparecer o coisas que Ângelo e o trabalho já faz sentido porque estão os dois já faz juntinhos. sentido, não é? Já faz Já sentido não te faz porque confusão usar a aquele imagem. Ângelo é aquele trabalho, sabes? Uhum. Estão-me a convidar o Another Ângelo é o trabalho, não sou eu. Sim, porque eu acho que não tem nada de censurável se tu agora adotasses uma postura diferente, como também tens estado mais presente, né? Mas Mas imagina, porque quando és apareço tu? agora uma outra vez, ou porque estou a fazer o pod agora em formato de vídeo, ou Aham. porque estou a fazer isto ou aquilo ou outro, acaba por ser o Another Ângelo na mesma, porque aquilo é criado pelo Another Ângelo, estás Uhum. a entender? Sim, E não está estás a dar a ali, vender nenhuma pessoa não é que não és. exatamente. Agora, se surgirem, vou colocar aqui outra tipo hipótese, não é? Se surgirem convites para, não sei o quê, gostávamos que, pá, depende do projeto. Se for Uhum. uma coisa, lá está, tudo o que não envolva fofocas, polémicas, isso não aparece, não vale a pena, percebes? Porque não, isso não é o meu trabalho é outra coisa. Uhum. É aquilo que as pessoas já Sim, estão acho que isso, de certa forma, não achas que pode ter sido uma boa forma de te protegeres online, porque isso também te filtra muito, como estamos a falar de Sim, filtros. sim, porque é muito fácil, como referi há pouco, as pessoas reconhecerem certas pessoas quando estão em rampa de lançamento por causa da polémica, ou por causa de falar daquele, ou por causa Uhum. do bife com o outro, não sei o quê. E imagina, há pessoas que dormem bem com isso. Mas eu não conseguia dormir sabendo que as pessoas me reconhecem porque Por uma coisa dessas. houve um bife, ou, percebes? Porque eu não sou assim, percebes? Eu não tinha que fazer isso acontecer para que as pessoas me conhecessem, sabes? Eu quero ser reconhecido por aquilo que gosto de fazer e não por aquilo que, se calhar, muitas destas pessoas não gostam de fazê-lo, mas são reconhecidas por isso, sabe? Sim, talvez estejas a encontrar agora um meio termo saudável entre o Estás a aparecer perceber? sim, Se as pessoas mas. me reconhecerem ou na Porque é rua ou fixe naquilo, isso, era isso que eu te ia tenho dizer. quase a certeza que não vai ser por esse meio, vai ser por o meu trabalho. E isso é o que me dá Eu mais acho que prazer, posso dar 100% de certeza que isso há de percebes? acontecer Isso é o que me por dá esse mais motivo. prazer. Não é? Mas agora Mas atraso. convidem-me para filmes, se quiserem me convidar para filmes, eu sou bué da Exato, bom. já aqui em Para mente. teatros e coisas assim, que eu Sim. também aí isto Acho que já sim. era um level de sair fora da zona de conforto do sofá interessante, mas não, estou aqui a brincar, mas já. Não, mas acho que isso é uma boa forma de tu te expores para teres um bocadinho, sei lá, de uma forma um bocado egoica, mas poderes usufruir também Uhum, desse feedback. Não sentiste imediata diferença desde ali. Não sei se tu consegues identificar um uhum. episódio específico, mas de repente muita gente reconheceu o teu trabalho, mas nem fazia ideia quem tu eras se vistes Sim, na rua e de repente já vem falar contigo. isso acaba por ser giro até, sabes? Tu estás em certos sítios e pá, já estive em certos sítios onde via pessoas com tote bags minhas e estar à vontade e E as se calhar pessoas a pessoa não sabe que és olharem-te tu, não na é? cara e não saberem quem és tampouco. Isso é bem engraçado. E tu Essa gostas parte é disso? engraçado. Alguma vez Não é o surgiu gostar. tu abordares? Já Não, aconteceu? não, Não. não. Foi, nem tinha lata para isso. Não sei, podia ter sido. Nunca da vida. Sim, Foi. podias ter tido curiosidade em. Nunca, não era capaz. Mas já acho que Além deve ser de engraçado. isso era um bocado. Isso é completamente fora da minha cena. Agora imagina, já aconteceu ver pessoas com cenas minhas, pessoas que numa fase tipo onde eu nem me expunha tanto ou porque não haviam este tipo de Uhum. situações e para falar muito sobre o trabalho, né? Isso numa fase inicial aí há uns bons anos acontecia muito isso, de ir a sítios que estavam trabalhos meus e as pessoas estarem lá e eu estar à vontade que ninguém. E não era porque eu não tivesse feito isso dessa forma, era somente porque preferia assim, olha, se reconhecem o meu trabalho é o que importa, Sim, acho que isso percebes? é o que muita Eu gente não almeja quero fazer de propósito. o Ângelo normal, os Uhum. dos amigos, não quer fama ou holofotes porque não precisa disso para nada. O Another Ângelo o trabalho artístico, o Ângelo, o boneco aparece, ou aparece por aqui para lá. Se esse tiver fama, isso é problema dele. Quase como se fosse um. Quase como Percebes? se fosse um heterónimo, não é? Assim uma. Sim, se esse tiver, pelo trabalho dele, opa, olha, fico feliz por ele. Estás a ver? Agora o Ângelo, pá, não fico triste para as pessoas não me reconhecerem na rua. Fico feliz até às vezes porque tens uma certa Tens essa privacidade privacidade e anonimato, era o e que eu é te ia fixe dizer. até às vezes, não querendo ser tipo, não vou, tipo, olha, não, com todo o carinho hei de sempre agradecer Sim, mas se alguém me vier estás cumprimentar protegido. na rua, estejam completamente à vontade. Ou assim,
Se bem que não sei se há muitas pessoas que têm essa coragem, mas pronto, às vezes as Não, pessoas. se calhar depois mandam mensagem em casa que já Exato, têm um ou bocadinho não de sei o quê, vergonha. mas vou ter todo o prazer e amor para agradecer se a pessoa aprecia o meu trabalho, completamente. Sim, acho que foi uma boa forma que tu, sem querer, arranjaste. Uhum. Eu, por acaso, achei que isso tinha sido bastante mais pensado do que foi na Não, parte da privacidade. foi somente de pá, que seja só o trabalho reconhecido, para que Uhum. é que eu tenho que ser conhecido? Isso depois acaba por, na minha opinião, muitas das vezes até acaba por gerir distração, porque depois as pessoas identificam o teu trabalho a uma pessoa, querem ver aquela pessoa em tudo e mais alguma coisa, Sim, sabe? sim, esse é mais um descondicionar que eu também Não é? tento Às vezes fazer vão-te muito. convidar, tenho a certeza absoluta que a ti convida-te 50 mil vezes mais para aparecer em quase todo o lado do que a mim, Uhum. percebes? Sim, pois é um bocado Não é? esse teu trabalho, mais uma vez a cena do trabalho interno, de tu filtrares aquilo com que te identificas, com que não te Uhum. identificas, aquilo que faz sentido, não faz sentido de acordo com a tua linguagem e Sim, sim, com. sim, sem Opá, dúvida. pronto, e como estás neste mundo em que Uhum. tudo usa a mesma rede social para comunicar, As fica redes tudo sociais têm um lado. desbatido, não é? As Ali. redes sociais têm o lado bom e o lado mau, não é? Uhum. Mas tens ainda um lado em que podes ser o Ângelo e podes ser o Another Ângelo, o que é fixe. Yeah, eu gosto muito disso, gosto dessa Yeah. E o ideia. Sara e o Sara Tarita, sabes? Yeah, Isso é bem bom, né? yeah, isso é uma Quando boa as forma pessoas de. conseguem entender isso, isso é um É hino. libertador. Yeah, é bem fixe. É muito libertador e também Uhum. não tens essa pressão de que toda a gente te conheça e compreenda. E depois é Que isso é abrir também uma uma caixa de parte que Pandora. tu tentas sempre trabalhar de calma, isto é o Another Ângelo, isto não é o Ângelo. Portanto, faz aí. Tu fazes essa divisão assim, Não, tu conscientemente? consegues, tu ao longo do tempo que vais crescendo, não é? Como artista, tu consegues perceber logo de antemão que aquilo é o Ângelo e aquilo é o Another Ângelo. Consegues ver que há duas pessoas diferentes, não é? Isso É é muito uma, bonito. uma pessoa que é o artista e a outra pessoa que é uma pessoa normal que tem a sua vida como todas as outras e é uma pessoa super humilde e faz as coisas dela. Que se tiver alguém a cumprimentá-lo no talho e dizer gosto muito do teu trabalho, olha, muito obrigado, grato. A vida continua, O vais Another e. Ângelo também gosto dele, independentemente de tudo. Mas pronto, se precisar de alguma coisa, diga. Se precisar de ajuda para levar os Era... sacos do talho, diga, porque as pessoas depois fazem isto de, sabes, pensam que tu és uma pessoa diferente dela. Não, tipo, eu sou o Ângelo igual a ti, à Sara, não sei o quê. Sim, sim, isso O é o que Another acontece Ângelo é muito só um com. artista que faz parte de mim, sabes? Isso E as acontece pessoas às muito com vezes essa fazem parte um bocado da de. celebridade. Exato, ou às vezes quando tu estás com algumas pessoas que. Podem estar mais na esfera pública, se calhar, não é? Sim, isto é bem mau dizê-lo aqui no Podes pod. dizer, diz, Quer por dizer, não é favor. mau, mas é uma opinião que eu tenho. Às vezes as pessoas, quando têm um meio holofote virado para elas, Uhum. percebes? Pensam que. Pá, não sei se. Podes Pronto. dizer, aqui não existe As o pessoas, pronto, politicamente vão correto. perceber. As pessoas Quem perceber, percebeu. Quem não vão percebeu, perceber o percebeu-se. que é que eu quero dizer. Mas imagina, têm metade de um holofote, percebes? Estiveram sempre na escuridão Uhum. e sempre trataram as pessoas, quer as pessoas que estiveram na escuridão, quer as pessoas que estiveram com a mesma luz ou com uma luz acima da média, trataram sempre as pessoas da mesma forma, sempre com Uhum. humildade, sempre, uma empatia, assim. E assim, a partir do momento em que começam meio que a levar com os holofotes em cima, ou Uhum. meio holofote, ou whatever, não é? A pessoa parece que se molda, sabes? É Parece que isso. cria ali, tipo, alguma coisa que aquela luz depois tem que encandear os outros, Uhum. sabes? Estou a Isso é bué perceber. da podre, Eu acho que não sabes? disseste nada de anormal Eu nem sei, mas de. há pessoas que levam mal quando tu falas sobre isso. Acho Tipo, que se alguém imagina, levar a mal, não é talvez lhe por encaixe. seres tipo meio conhecida agora, ou meio famosa, Até porque ou isso é meio tão. insta-famous, Sim, até ou porque isso é redes tão sociais volátil, não famous, é? Quer dizer, isso. ok? Porque eu não sou mais do que a pessoa que está ali no supermercado, ou a Sim, pessoa vais que, fazer as mesmas coisas. Vais para casa, vais fazer sabes? xixi, vais tomar banho, vais fazer Exatamente. depilação, vais. Vais, Tens os independentemente, mesmos hábitos e os mesmos independentemente de sofrimentos. tudo, percebes? Não é? As pessoas às vezes pensam, eu tenho não sei quê, não sei quantos números e tenho não sei quanto dinheiro, não sei o quê. Pá, independentemente de tudo, vamos todos para o mesmo sítio, Sem dúvida. sabes? Eu tento viver muito com essa máxima Hum? porque ah, eu acho que contacto mais talvez com essas pessoas do que tu no, assim no Yeah. on a daily basis. Mas porque isso não diz mesmo nada sobre ninguém, não é? Isso
é uma coisa tão Eu irrelevante e porque no sei. fim do dia pode ser até um lugar tão solitário para essas pessoas de E esse, mas o tens. levarem tão, o considerarem tanto o número, a Eu fama, sei, mas hoje em dia, vão morrer tal e infelizmente. qual, não é? Eu sei, mas hoje em dia, infelizmente, ainda há muitas pessoas que isso sobe um bocado aqui e faz com que pensem que isto é diferente da outra pessoa, Uhum, que essa cabeça é diferente da outra. Mas não, essas cabeças são iguais. Independentemente de teres mais conhecimento, não teres tanto é isso. conhecimento, whatever, a pessoa é igual à outra, sabes? E tem que ter os pés assentes na terra e de saber ser, lá está, humilde ao ponto de perceber isso. E às vezes é difícil. É difícil Porque isto. sobe esta nova geração de redes sociais, números e assim, é muito perigosa para certas pessoas. Para pessoas Sim, que e não se estiverem sabem, mais frágeis para as com a sua pessoas que não sabem autoestima, que aquilo é apenas uma aplicação. Pessoas que pensam que aquilo é mais do que aquilo que é, sabes? E não é, estás a ver? Aquilo é simplesmente uma aplicação onde eu, felizmente, consigo olhar para aquilo como boa no sentido de divulgar o uhum. meu Sim, a trabalho, nível, sei lá, de, numérico é está a haver uma boa sabes? progressão a nível profissional, Sabes? não de A nível de validação. pessoas, se aquele trabalho está a chegar a pessoas e as pessoas estão-se a sentir bem com aquilo, eu sinto-me feliz. Estás a perceber? Se houver income daquilo para eu conseguir pagar contas, para comer, para viver e ter um estilo de vida melhor, melhor Sucesso. ainda, percebes? Sim, mas porque a tua escala de sucesso é diferente da escala da maior parte das pessoas que usam estes canais para se autopromover. A minha Porque a escala tua de escala sucesso de não é só sucesso fazer dinheiro, a minha escala de sucesso é as pessoas gostarem do teu gostarem daquilo trabalho, tu fazes um também. trabalho que faz Yeah. sentido para E eu ti. Sim, gostar de continuar a fazer aquilo que gosto. mas não metes na tua ambição Uhum. pessoal a colocação do Ângelo num pódio de fama. Metes um. Não, Sim, eu eu gostava prefiro, que o Another Angelo eu prefiro que as fosse. pessoas conheçam o meu trabalho É isso? mesmo sem saberem que Quem é que cara é o que eu autor? Ou tenho se chamas mesmo e que Ângelo? ele é reconhecido e que gostam mesmo, independentemente da fama que o Another Angel tenha, né? Do que eu ser famoso e as pessoas me reconhecerem na rua e ser convidado para aqui e para ali porque querem, sou muito disso. Nem Estás a gostas ver? muito dessas Portanto, às posições. vezes vou porque tenho amigos ou não Uhum, sei o que e gosto de socializar um bocado, porque às vezes estou fechado a trabalhar e criar e criar e criar. Também me sabe bem estar aqui contigo a uhum. E falar conversar, um bocadinho, eu sinto discutir isso um também. bocado sobre certas coisas, temas às vezes menos agradáveis que outras pessoas, se calhar, vão se identificar, outras não, Uhum. percebes? Isso é fixe, Yeah, eu acho que isso desabafar um bocado. é uma boa forma Mas isto de. das redes sociais, pronto, é. Felizmente eu olho para as redes sociais sempre ao lado bom da coisa. Através delas Senão não conheci, estarias conheci lá. pessoas boas, estás a É ver? isso, é Estou aqui ao isso. pé da Sara, uma Sem pessoa dúvida. impecável. Pronto, se não houvesse isto, eu não estava aqui, se calhar. É isso que eu sinto. E Se não acho que é um bocado houvesse isso que faz com que esta nós partilha. continuemos a usar as redes Exato, como e é autopromoção, não isto é? que eu apelo às pessoas para fazerem, estás a ver? Usem Sim. para Tudo tem criativos. um lado mau de Tem um lado usabilidade, mau, não mas se é? tu conseguires, lá está, não te distrair com esse lado mau e usar só em prol do que é Precisamente. positivo, de ok, eu sou artista, ok, mas as redes sociais, se calhar, me fazer chegar o meu trabalho a mais pessoas. Ok, bora lá partilhar aí com as pessoas. Bora lá não sei o quê. E tipo, não ficar focado com a parte má que é ou o weight que possas levar, ou o não sei o quê, ou os números, ou não sei o quê, percebes? Tem números ou não, se tu gostas, é meio caminho andado. Estás É a ver? verdade. Eu acho que essa Alguém vai. verdade Eu costumo sempre dizer isto às pessoas que estão a iniciar, às vezes me perguntam, não sei o quê, como é que chegaste aos números? Tudo tem o seu e processo. o crescimento. Não acreditem em fórmulas mágicas, sabe? Porque às vezes há pessoas que dizem fórmula mágica, não Publica sei. 5 vezes por semana, 5 posts. Não existe fórmula mágica. O que eu acredito é se tu fores focada naquilo que gostas de fazer e tiveres disciplina, Se fores fiel a ti próprio, eu acho yeah, que o se lema é tiveres essa sempre um bocado disciplina esse. de ok, vou partilhar com o mundo aquilo que gosto de fazer e é mesmo aquilo que eu gosto e vou ter essa disciplina, não vou estar aqui a roubar ideias de ninguém ou vou estar aqui, vou Sim. somente fazer aquilo. Se eu gosto de triângulos, vou divulgar triângulos, não vou divulgar quadrados porque aquele quadrado do amigo está a bater, há de chegar a minha altura e o triângulo também vai fazer sentido no puzzle, sabes? De acordo. Acho que fizeste um bom resumo essa leitura Yeah, é isso. As pessoas estão muito focadas nessa viagem egocêntrica de validação daquilo que são. Yeah. Ou seja, nós aprovamos ao mesmo tempo que as redes sociais não são quem nós somos nem Uhum. na sua por inteiro, mas ao mesmo tempo queremos ser validados como se as pessoas estivessem Sim, a ter sim, sim. acesso à amostra total. Então Exatamente. eu acho que isso é uma boa perspectiva e lembro muitas vezes de ti quando me aparecem posts teus ou isso, eu fico sempre a Uhum. pensar sobre isso precisamente como esse é muito o caminho consciente que eu tento ter de sim, no caso que me autopromovo mais eu como pessoa muito porque também tenho o podcast e tenho uma Sim, sim, exposição sim. diferente noutras áreas que me interessam,
Mas eu tento sempre gerir um bocado esta expectativa de que eu sou só uma pessoa, eu sou só uma pessoa. É isso. Sou uma pessoa que pensa muito sobre as tretas, então vem para o microfone falar para não estar a chatear em casa. Ou seja, eu tenho Sim, tipo. mas estás a fazer aquilo que gostas. Estou a fazer aquilo que eu gosto, exato. Mas há pessoas que não fazem aquilo que gostam. É Estão a exatamente fazer isso. aquilo que dá números e pronto. A diferença é só essa, é entre o fazeres o que gostas e seres fiel à tua identidade e por consequência isso poder dar ou não dar números, ou estares a fazer aquilo que é a fórmula certa que daqui Sim. mais tarde ou mais cedo isso vai capotar, porque tu não consegues sustentar isso para todo o sempre. Vai acontecer, vai aparecer outra aplicação, vai aparecer outro método de avaliar as coisas, não vai ser se calhar por números, vai ser por outro. Pá, e é assim Vida que a andar. acontece, percebes? Portanto, a pessoa vai ser aquela pessoa sempre. Yeah, Agora, é mesmo isso. se a pessoa se molda à base de uma aplicação, isso é mau. É mau. Muito mau. estás a perceber? Não tem como ser sustentável a longo prazo. Mas bom, acho que entretanto comemos aqui a nossa conversa, já Pronto, já estamos viste. em finalmente. Nós no fim do episódio normalmente fazemos sempre assim um momento feliz da semana, que Tu quando eu falaste. comecei que foi um bocado também um trabalho para eu poder todas as mas queres semanas começar fazer uma análise. Não, quero que comeces tu. A não ser que ainda Muito não tenhas feliz. pensado. Não, por acaso tenho tido Deves ter alguns tido momentos vários. felizes e alguns deles, por acaso tive um que me fez refletir sobre a minha infância, que sabes o que é Sirumba? A Sirumba é um jogo que se faz à base de 6 quadrados. Ok. E aquilo é um Mas jogo desenhado. no chão, com Ok. giz. E eu já não via isso há imenso tempo. E eu ver os miúdos a jogar no outro dia numa rua. Porque tu viste isso na Vi rua. uns miúdos a jogar e eu pensei, Que giro. isto já está, sei lá, descontinuado. Pensei eu. No entanto, eu vi os miúdos a jogar e aquilo fez-me feliz, do género. Fogo, ainda há miúdos que não estão agarrados ao tablet, estão E estão agarrados só a a um jogar. giz, Que giro. a jogar, interagir com pessoas felizes da vida, terem aquela coisa de competitividade entre amigos, numa Saudável, brincadeira, divertidos. e Isso é olha giro. para aquilo e revi-me ali muito tempo da minha vida, estás a ver? A jogar. Então, Foi ali isto é uma das coisas que eu vi, por exemplo. Estava aqui-me a relembrar aqui, mas Uhum. tenho sempre episódios engraçados durante todas as semanas. Sim, acontecem sempre coisas. Yeah. Olha, o meu momento feliz da semana foi o aniversário da minha mãe. Olha, Eu sinto que nos últimos tempos não tenho. À semelhança de não estar a ter muitos hobbies, também não tenho feito muito tempo para a família. ok. E tive um jantar de família, fomos jantar fora. Os meus pais Boa. são separados, mas em muitos momentos conjuntos eles juntam-se e são uma grande equipa. Pronto, E nós tivemos um momento isso muito é feliz. incrível. E eu gostei Quando muito há desse momento. essa comunicação e lá está, essa ligação, é incrível. Sim, acho que foi mesmo um momento feliz da semana. Fomos jantar a um restaurante mesmo a pé da praia, ali ver o mar, agora que já está a ficar de noite mais tarde. Foi um momento, para mim Incrível. foi um momento especial com destaque da semana. Olha, vês, E acho que aproveitaste, uma boa coisa. foi giro. Ângelo, obrigada por teres vindo Tenho até que, olha, aqui, fiquei por te sempre vires aqui. expor. Fiquei sempre Ficaste aqui com esta almofadinha. almofada, foi confortável. Eu gosto Espero que tenhas deste gostado e que efeito voltes de a visitar. camurça. Gostei muito, olha, pronto, olha, desejeste é uma boa Obrigada. continuação. Que E para ti também, agora é o com o que teu mais podcast, que está na Mega, portanto, yeah. lançadíssimo. Não Agora precisas de fazer também pub, amigo, mas tá- necessidade de estar em vídeo e exposto. Sim, sim. Estou a fazer porque é o meu trabalho. E né? porque gostas, não é? Yeah, é isso. Portanto, obrigada por teres vindo.